Você já se olhou no espelho de um banheiro escuro e sentiu aquele arrepio na espinha? Aquela sensação estranha de que alguém está te observando, mesmo sabendo que está completamente sozinho? Se sim, você não está sozinho nessa experiência inquietante. Milhões de brasileiros cresceram com a mesma história arrepiante circulando nos corredores das escolas. A temida loira do banheiro. Mas e se eu te contar que por trás dessa lenda urbana que aterrorizou gerações existe uma história real tão perturbadora quanto a ficção que conhecemos hoje? Enquanto muitos acreditam que a loira do banheiro é apenas um conto inventado para assustar crianças em escolas e acampamentos, pouquíssimas pessoas sabem que essa história tem raízes em eventos reais e trágicos que aconteceram no século XIX em uma pequena escola no interior do Brasil. A verdadeira história por trás dessa lenda começa com uma jovem chamada Maria Augusta, uma pessoa real que viveu e morreu em circunstâncias que, com o passar do tempo, alimentaram um dos maiores mitos urbanos brasileiros. Maria Augusta não era uma personagem de histórias de terror contadas ao redor de fogueiras. Era uma menina de carne e osso que viveu nos anos 1800 em uma pequena cidade do interior do Brasil. De acordo com os registros históricos meticulosamente preservados na escola onde tudo aconteceu, Maria Augusta era conhecida por sua beleza angelical e seus longos cabelos excepcionalmente claros. Um traço físico bastante incomum para a época e região onde vivia, o que já a fazia se destacar entre as demais estudantes. O que os antigos registros escolares amarelados pelo tempo revelam é que Maria Augusta frequentava um rigoroso colégio interno, onde as condições sanitárias eram extremamente precárias, como era lamentavelmente comum naquele período histórico. A escola, um prédio imponente que ainda existe hoje, embora com modificações estruturais significativas, guarda em seus arquivos documentos que narram com detalhes um devastador surto de febre amarela que assolou impiedosamente toda a região naquela época sombria. Em um dia aparentemente comum como qualquer outro no calendário escolar, Maria Augusta pediu permissão para se retirar da sala durante uma aula e foi ao banheiro localizado no final de um corredor mal iluminado da escola. Foi a última vez que alguém a viu com vida. O que aconteceu exatamente naquele banheiro naquela tarde fatídica permanece um mistério envolto em especulações. Mas os registros oficiais da época indicam que a jovem foi encontrada sem vida, caída próxima à pia de mármore, com uma expressão de terror congelada em seu rosto pálido. Os médicos da época, limitados pelos conhecimentos científicos disponíveis, atribuíram sua morte repentina ao surto de febre que já havia levado tantos outros moradores da região para o cemitério local. Mas o que realmente transformou essa tragédia real de uma jovem estudante em uma das lendas urbanas mais conhecidas e duradouras do folclore brasileiro? Os relatos sobrenaturais começaram a surgir poucos dias após seu sepultamento. Alunas da mesma escola começaram a relatar avistamentos inquietantes de uma figura etérea e pálida, de cabelos dourados nos banheiros da instituição. Algumas diziam que podiam ver seu reflexo translúcido no espelho embaçado. Outras juravam com convicção ter ouvido seus lamentos angustiados ecoando pelas paredes de azulejos antigos, enquanto algumas relatavam sentir um toque gélido em seus ombros quando estavam sozinhas naquele espaço. Os professores e funcionários mais experientes da escola tentaram desesperadamente abafar as histórias perturbadoras, temendo que o pânico se espalhasse como fogo entre as estudantes impressionáveis. Mas infelizmente já era tarde demais para conter os rumores. A história trágica de Maria Augusta começou gradualmente a se transformar, adquirindo elementos cada vez mais sobrenaturais a cada nova geração de estudantes. Cada novo relato assustador adicionava elementos mais aterrorizantes à narrativa original. Em algumas versões mais macabras, ela teria sido brutalmente assassinada por um professor ou funcionário da escola. Em outras variantes igualmente perturbadoras, ela teria tirado a própria vida em um momento de desespero profundo. Com o passar implacável das décadas, a história trágica de Maria Augusta viajou incansavelmente por todo o território brasileiro, adaptando-se de forma surpreendente à cultura local e às peculiaridades de cada região por onde passava. O nome real da jovem estudante foi gradualmente esquecido nas brumas do tempo, mas sua suposta aparição fantasmagórica permaneceu firmemente enraizada no imaginário popular brasileiro como a famosa e temida loira do banheiro,
Um espectro que assombra especificamente os banheiros escolares de norte a sul do país. Os valiosos registros históricos da escola, embora cuidadosamente preservados em arquivos empoeirados, raramente são consultados ou mencionados nos dias atuais. Pouquíssimas pessoas conhecem a conexão verdadeira entre a popular lenda urbana e a jovem estudante que realmente existiu naquele distante século XIX. Em algumas cidades do interior, acredita-se firmemente que a loira do banheiro aparece misteriosamente após alguém pronunciar seu nome 3 vezes consecutivas diante do espelho no escuro. Em outras localidades, disse que ela surge silenciosamente para aqueles desafortunados que entram sozinhos em banheiros escolares depois do horário regular de aulas. O que torna essa história particularmente fascinante para antropólogos e estudiosos do folclore brasileiro é como ela reflete medos coletivos profundamente enraizados em nossa sociedade ao longo de diferentes épocas. O banheiro, em praticamente todas as culturas, representa simbolicamente um espaço de vulnerabilidade íntima, onde estamos inevitavelmente sozinhos e momentaneamente expostos. A figura emblemática de uma jovem mulher que teve sua vida promissora interrompida prematuramente desperta simultaneamente nossa compaixão humana e nosso terror primitivo diante do desconhecido e da morte inesperada. Renomados pesquisadores especializados em folclore brasileiro frequentemente apontam que lendas urbanas persistentes como a da loira do banheiro servem como um sofisticado mecanismo de controle social informal, especialmente entre crianças e adolescentes em idade escolar. O medo instintivo mantém os jovens estudantes cautelosamente longe de lugares onde potencialmente poderiam se expor a perigos reais ou comportamentos considerados socialmente inadequados pelos padrões da comunidade. A imponente escola onde Maria Augusta estudou e encontrou seu trágico fim continua funcionando ativamente até os dias de hoje, embora com outro nome oficial e uma estrutura física completamente reformada ao longo dos anos. Funcionários mais antigos da instituição, especialmente aqueles que trabalham lá há décadas, confessam reservadamente em entrevistas que, mesmo conhecendo racionalmente a origem histórica da lenda, evitam instintivamente permanecer sozinhos nos banheiros após o anoitecer. Alguns deles alegam com genuína convicção ter presenciado ou sentido presenças inexplicáveis nesses espaços, especialmente em datas próximas ao aniversário da morte da jovem Maria Augusta. O que mais impressiona historiadores e folcloristas na duradoura história de Maria Augusta é como ela transcendeu magistralmente as barreiras do tempo e do espaço na cultura brasileira. Uma jovem estudante comum do século XIX, vítima de uma doença infelizmente comum para os padrões médicos da época, transformou-se quase que organicamente em um dos ícones mais duradouros e reconhecíveis do rico folclore brasileiro moderno. Sua verdadeira história real foi praticamente esquecida nos anais oficiais, enquanto sua versão fantasmagórica continua vividamente a assombrar sucessivas gerações de estudantes por todo o país. É particularmente curioso e significativo para nossa identidade cultural pensar que, enquanto diversas lendas urbanas populares foram simplesmente importadas de outros países e adaptadas ao contexto brasileiro, a emblemática loira do banheiro é genuína e autenticamente brasileira em suas origens. Ela representa magistralmente nossa capacidade cultural de transformar tragédias históricas reais em narrativas sobrenaturais que coletivamente nos ajudam a processar o incompreensível e o inaceitável. A morte súbita e inexplicável de alguém jovem e cheio de potencialidades. Intrigantes testemunhos contemporâneos de supostos avistamentos da loira do banheiro continuam consistentemente surgindo até hoje, em pleno século XXI. Na atual era digital e hiperconectada, grupos especializados nas diversas redes sociais compartilham diariamente relatos detalhados de encontros perturbadores com a entidade sobrenatural em escolas por todo o território nacional. Psicólogos e cientistas sociais explicam que o poderoso efeito de sugestão psicológica e o conhecimento prévio generalizado da lenda podem facilmente induzir essas experiências subjetivas, especialmente em mentes jovens e impressionáveis. Várias escolas pelo Brasil, especialmente aquelas construídas em prédios antigos, possuem suas próprias versões localizadas da história. Em algumas instituições, funcionários relatam objetos que se movem inexplicavelmente nos banheiros femininos.
Em outras, estudantes juram solenemente ter visto uma mancha inexplicável de água no formato de um corpo no chão de determinados banheiros, impossível de ser removida por mais que seja esfregada. Há ainda relatos de luzes que piscam sem explicação técnica aparente e torneiras que se abrem sozinhas durante a noite, quando o prédio escolar deveria estar completamente vazio. Investigadores de fenômenos paranormais ocasionalmente tentam documentar cientificamente manifestações atribuídas à loira do banheiro, equipados com aparelhos modernos de detecção. Embora a maioria dessas investigações termine sem evidências conclusivas, os pesquisadores frequentemente relatam anomalias inexplicáveis em suas leituras de temperatura e eletromagnetismo, especificamente nos banheiros antigos de determinadas escolas historicamente associadas à lenda. Professores de história e sociologia mais conscientes frequentemente utilizam a lenda da loira do banheiro como uma poderosa ferramenta pedagógica para discutir com seus alunos temas fundamentais como a formação do folclore brasileiro, a transmissão oral de histórias através de gerações e como condições sanitárias precárias do passado resultavam em tragédias que hoje seriam facilmente evitáveis com medidas básicas de saúde pública. Mas independentemente da explicação científica mais plausível ou das interpretações acadêmicas mais sofisticadas, a enigmática loira do banheiro, ou Maria Augusta, como era carinhosamente chamada em sua breve vida, continua sendo parte absolutamente fundamental e inegociável do nosso rico imaginário coletivo brasileiro. Sua trágica história nos lembra constantemente que muitas vezes a realidade histórica pode ser tão ou até mais perturbadora que a mais elaborada ficção sobrenatural. E agora me conta, você já teve algum encontro inexplicável com a famosa loira do banheiro durante seus anos escolares? Conhecia previamente essa surpreendente e verdadeira história por trás da lenda que assombra gerações? Deixe nos comentários sua experiência pessoal ou o que sinceramente achou dessa revelação fascinante sobre uma das mais famosas e duradouras lendas urbanas genuinamente brasileiras. Não esquece de curtir esse vídeo para apoiar nosso trabalho de pesquisa, seguir nosso canal para receber mais conteúdos reveladores como esse e compartilhar com aquele seu amigo que sempre confessou ter um medo terrível de ir ao banheiro da escola sozinho. A verdade histórica está sempre aí fora, esperando ser descoberta. Às vezes escondida assustadoramente bem atrás do espelho embaçado do banheiro.